assunto é na Band News FM. 9h36, Murilo Rocha, bom dia pra você. Bom dia, Sinine, bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Band News. Enfim, começamos a segunda-feira com essas notícias, né, e imagens preocupantes aí da situação do Vale do Aço, em especial Ipatinga, né? Eu tava vendo um vídeo agora há pouco sobre como está a cidade e parece que choveu muito essa noite também em Ipatinga. Então, situação preocupante, 10 mortes já. Né? 10 mortes em Ipatinga, sendo 5 da mesma família, Exatamente. Tem crianças e uma morte em Santana do Paraíso. Fica bem do ladinho, 12 quilômetros de distância. Exatamente, 10 mortes, mais de 150 pessoas desalojadas, situação preocupante. Né? O prefeito anunciou aí que vai pagar um salário mínimo para os atingidos, né? Mesmo quem perdeu móveis, casas, enfim. As imagens são desoladoras, assim. Choveu muito, né? Parece que 200 milímetros chegou a chover, no momento choveu mais em Ipatinga, para domingo, mas mesmo assim revela aquela questão que a gente sempre fala aqui, né? Como as nossas cidades são mal preparadas, mal planejadas para esse período de chuva, né? Se fosse um fato isolado, mas todo ano a história se repete, mudam as cidades, né? Esse ano agora o foco está em Ipatinga, mas se a gente for, né, assim, pegar aí nosso arquivo de anos anteriores, sempre temos problemas aí com as cidades do interior de Minas e até aqui na capital. Então as cidades, né, esse é um problema urgente, que já acontece há muito tempo. A gente vem trazendo esse debate aqui sobre como as cidades brasileiras, de uma forma geral, são mal planejadas e não tem plano também de prevenção para grandes quantidades de água, de chuva, como aconteceu em Ipatinga. Nesse caso aí me lembrou, esse das 5 pessoas da mesma família, me lembrou aquele incidente, aquela vez que no Morro das Pedras, também em Belo Horizonte, 2007 ou 2005, se não me falha a memória, 2005, eu acho, que houve aquele desabamento e morreram também 6, 7 pessoas da mesma família, enfim. Me recordei desse caso ao ver esse agora de Ipatinga, onde 5 pessoas da mesma família morreram durante esse temporal. Eu estava conversando com um amigo que é jornalista lá de Governador Valadares, ele mandou uma mensagem logo cedo falando que a situação é preocupante mesmo, porque o Rio Doce já está na sua cota de inundação. A cota de inundação do Rio Doce é 1,93 m. Ontem, para ter uma ideia, já estava em 1,94 m. Baixou hoje de novo, baixou 1 centímetro hoje, voltou para 1,93 m. Mas já é a cota de inundação. Ele falando que nas áreas mais baixas da cidade, o rio já está transbordando, já está provocando inundações, né? E como há previsão de chuva, mais chuva para hoje, provavelmente então o Rio Doce vai continuar aí transbordando, atingindo as áreas lá de Valadares também, as áreas mais baixas e de toda a região, né? O Rio Doce, ele corta aquela região toda, então extremamente preocupante, porque ali aí você tem problema de desabamento, você tem problema de inundação, casas, né? Então assim, há uma série de riscos nesse momento. O governador deve estar sobrevoando agora pela manhã a região lá, deve dar uma coletiva, falar com a imprensa também, mas o que a gente espera são medidas mesmo. Nesse momento é só para remediar, né? É a ajuda da Defesa Civil, enfim, algum tipo de verba emergencial, mas o que se pode fazer nesse momento é apenas remediar, né? Não dá para agora, não tem como evitar mais, agora é remediar os danos, né? As ações e torcer para que não volte a chover esse mesmo volume de chuva concentrada num período só, né? Porque vai continuar a chover, estamos num período chuvoso, mas que essa chuva seja espaçada ao longo do tempo, né? E que ela não caia da forma que caiu, porque as cidades não estão preparadas, né? Agora foi Ipatinga, mas se fosse em qualquer outra cidade da região ali também, os danos provocados seriam os mesmos ou até maiores, né? E atingiu uma área específica de Ipatinga também, né? Eu estava vendo, né? Não foi assim, não é a cidade como um todo. Tem amigos lá de outros bairros também, falaram que foi uma área bem específica da cidade. Os bairros mais afetados foram Canaã e Betânia. Exatamente, então assim, a chuva pegou uma área da cidade, situação extremamente preocupante. A gente aguarda notícias de lá, estamos com um repórter lá, parece, né? Para dar informações depois pra gente aí consolidadas sobre essa situação. Mas a gente continua acompanhando aqui e preocupados, né? E vamos ver o que o governador vai falar nessa situação lá, se vai anunciar alguma medida, alguma verba emergencial para a cidade, para que se possa fazer algum tipo de reparo. O prefeito já anunciou lá, como eu disse, vai pagar um salário mínimo para as pessoas que foram atingidas, né? Até a noite de ontem eram 150 desalojados, não sei se esse número já aumentou, né? Agora de manhã, e essa contabilidade, o problema é esse, porque as buscas continuam, né? Inclusive esse número de mortos pode crescer, tá em 10 mortos, pode crescer, infelizmente, porque ainda há resgate aí, a procura
de pessoas, né? Ainda em razão do temporal do final de semana, tá? É isso, Luciana, Sinini.